Propõe que a gente vire a página completamente rumo ao sul da África, diretamente para Madagascar, é o foco do programa nesse momento, e não estou falando do filme infantil, onde o presidente do país, de Madagascar, fugiu após uma onda de protestos da geração Z, dos jovens do país africano. O Luca Bassani se junta a nós nesse momento com todos os detalhes, né? Esse é mais um episódio, Bassani, que ficou conhecido como a Primavera dos Novinhos, como algumas pessoas têm mencionado, né? Ao que tudo indica, o presidente aí ficou, enfim, refém dessa sublevação contra ele e acabou botando em prática a música associada ao país e ele botou em prática "Eu Me Remexo Muito" e vazou do país. Nossa, sabia que você ia fazer essa piada. Exatamente. Exatamente, Marinho. Como nós repercutimos aqui durante o mês passado, essa primavera dos novinhos, a geração Z, tomando as ruas e mudando os rumos políticos do país, afetou o Nepal, no Himalaia e agora no Oceano Índico. A grande ilha africana de Madagascar foi a mais nova vítima destes protestos, que no país foram bastante violentos no início, acabaram tomando as ruas da capital Antananarivo e fizeram com que o presidente Andry Rajoelina fugisse do país. De acordo com as fontes ligadas ao governo, ele foi para a França. Afinal, Madagascar foi uma colônia francesa por muito tempo, inclusive o francês é uma das línguas oficiais, conjuntamente ao Malgache, e ele era um político relativamente jovem, mas muito rico, muito influente. E inicialmente esses protestos tiveram início por conta da falta de energia na capital, falta de tratamento de esgoto, até mesmo água, né, o abastecimento de itens básicos, mas depois se transformaram em algo um pouco mais elaborado, lutando contra os benefícios aos políticos e principalmente a corrupção, que chegou a níveis alarmantes em uma das nações que também sofre com muita pobreza no continente africano. O presidente, que estava num bunker durante os últimos 2 dias, de acordo com a mídia local, fugiu, fez um acordo com o presidente Emmanuel Macron, que o recebeu, e agora já foi anunciado há poucos minutos que o chefe do exército, ou seja, as forças armadas, tomaram conta do poder e não sabemos se será uma junta militar, será um governo de transição ou se será chamada uma nova eleição. O fato é que Madagascar, durante o século XX, passou por vários golpes de Estado, até mesmo uma experiência comunista entre os anos 70 e 90, e agora não sabemos qual será o futuro e se as demandas da população que motivaram toda essa reviravolta política serão atendidas, mas é uma tendência, seja na Ásia, seja nas Américas, seja na África, a geração Z, entre 20 e 30 anos, tem tomado as ruas para mudar os rumos dos seus países quando a situação não vai bem. Meus amigos, essa história toda de revoluções da geração Z, enfim, não sei. O fato é que está acontecendo, vimos no Nepal, agora em Madagascar, me parece meio mal contada, como as primaveras árabes, as revoluções coloridas, a ver, porque, não sei, me parece que tem algum interesse maior por trás disso, porque, enfim, são casos que vão se avolumando, né, que vão se apresentando um atrás do outro. Tem caroço nesse angu. E, claro, Luca Bassani, sempre competente aqui, até para limpar a minha péssima piada que eu abri a sua apresentação. A gente agradece a sua presença aqui, agregando em muito. Tamo junto. Eu acredito que tem caroço nesse angu, mas vamos ficar em cima do lance, claro, acompanhando as próximas revoluções da geração Z, dos novinhos, a ver o que vai acontecer. Mas falando da própria geração Z, afinal, o que a geração Z quer da vida, né? Essa é uma pergunta que a gente tem que se fazer e se faz sempre. Já não é a primeira vez que nós assistimos jovens dessa geração se unindo em protestos, tomando as ruas, até o ponto de derrubarem governos corruptos, governos autoritários, governos descolados da realidade deles. E aconteceu, enfim, como já nós mencionamos, Nepal, Madagascar, quem será o próximo? Mas pensem aqui comigo por um segundo. Então, temos um dos jovens derrubando governos pelo mundo, do outro lado a garotada que não quer nem saber de CLT, tem medo de relacionamento, tem medo de comprometimento sério, tem medo ali das regras, das normas, das convenções para ter uma vida ordeira. Vamos tentar entender o que está por trás dessa distinção com ninguém melhor do que o grande amigo do Morning Show, o craque psiquiatra Vime Boturra. Beleza, mestre? Prazer em revê-lo como sempre. Prazer aqui, meu estar com vocês aqui novamente. A galera mais cínica aqui do Brasil falando, no Madagascar, em Nepal, estão depondo governos e aqui a nossa geração Z só quer saber de dançar no TikTok. Eu sei que isso é uma grande generalização, mas tem uma certa correspondência com a realidade? Você vê isso?
Esse conceito de geração Z ou geração Y começa com geração Baby Boomer, que é de pós-guerra, né, nos anos de 45. Os Boomers, né? Só que isso é uma generalização. Total. Né? Então, o que acontece? Isso foi feito por uma questão do mercado de propaganda, para poder vender produtos. Então, isso se repetiu com o tempo. Mas, na verdade, isso não fala a realidade objetiva, porque tem muitas pessoas que não caem nesse padrão. Então, quando fala que a geração Z, etc., muitos desses que estão lá, que protestando, não cumprem as expectativas ou os comportamentos inerentes à geração Z. São outras pessoas que estão indignadas por alguma razão, eventualmente manipuladas como massa de manobra, que acontece com frequência. Doutor Wimmer, mas cada geração não acaba tendo características próprias do seu tempo? Muitas vezes os comportamentos não vêm em ondas, então tem uma geração, depois tem outra que acaba querendo negar valores dos seus pais, dos seus avós. Não dá para, na opinião do senhor, caracterizar, então, as gerações como um fenômeno comportamental para além da estratégia de marketing? Entende bem, muitas pessoas caem nesse padrão generalizado, mas é que existem muitas outras pessoas que não se enquadram, e até quando se fala em geração, muitas pessoas que não se enquadram se sentem excluídas e rejeitadas porque não fazem parte desse movimento. É como falar da geração neném hoje no Brasil. Tem um monte de jovem que é estudioso, que batalha, que se compromete, que vai à luta, e tem uma massa que não. Então, assim, quando a gente generaliza, toda generalização, inclusive essa minha, é perigosa. É perigosa, entende? Você entende, Jess Peixoto? Então, quando a gente olha para esses casos, a gente tem Nepal, a gente tem Bangladesh, a gente tem países variados no mundo, Sérvia, que estão tendo um acordar de uma geração, de uma faixa etária ali entre 94 e 2010, que estão mais ativos na política, que estão querendo algum grau de mudança. O senhor acha que essa insatisfação, ela é fruto do tempo e ela é comum, ou o senhor acha que eles estão tomando consciência do poder das redes sociais e utilizando isso para buscarem terem mais voz em democracias e países que muitas vezes quem manda são pessoas mais velhas? Eu acredito que as redes sociais têm grande importância nisso, porque possibilita os diálogos, as aproximações, as informações que a mídia convencional muitas vezes não passa. Então elas têm uma grande importância disso. Por isso que muitos países têm a intenção de cercear as mídias sociais. Mas elas são um foco, até pelo seguinte, você pode escolher, inclusive, o que quer e o que não quer. O que precisa estar orientado para tomar cuidado lá com o tal de algoritmo que só reforça aquilo que você se interessa. Inclusive, mas as mídias sociais são importantes. Inclusive agora, enfim, visões divergentes, né? O governador do estado de Utah, o Spencer Cox, republicano, alinhado ao governo Trump, onde aconteceu a tragédia que assassinou o ativista conservador americano Charlie Kirk, ele veio a público ontem dizendo que ele comparou as redes sociais, enquanto elas estão constituídas atualmente, comparou ao fentanil, que é uma das drogas que vem matando mais de 100 mil americanos por ano, de um vício destrutivo, tóxico, que é o grande problema do momento. Olha, enfim, visões divergentes, né, do papel. Em alguns momentos, redes sociais, outras redes antissociais, como a gente costuma dizer aqui no Morning Show. Você elabora um pouco a tua visão sobre essa perspectiva do governador que acabou de lidar com um dos maiores assassinatos da história recente global. Ele está atribuindo o assassinato possivelmente à influência da mídia social. Dos ambientes de radicalização e do que ele chama de indústria da indignação. Pois é, mas de qualquer forma, a mídia social possibilita alternativas de debates, confrontações. Né? Ônus e bônus. Né? Então, o problema é saber lidar com ela, mas acho que atribuir a ela a responsabilidade é muito, até porque assassinatos nos Estados Unidos aconteceram. Exatamente. Lincoln, Kennedy. Vamos voltar para o Kennedy, anos 60, a geração Z dos anos 60. O irmão do Kennedy, o Martin Luther King. Exatamente. A dita geração Z, por assim dizer, os jovens de 20, 30 anos dos anos 60 também entraram para a história como notórios revolucionários e questionadores, protestando a Guerra do Vietnã, por exemplo, né, mano? Então tudo depende de um recorte histórico. Maio de 68. Né? Exatamente. Todas as primaveras de tendências de comportamento. Agora, essa questão da rede social, acho que tem um aspecto que é como a lógica do algoritmo, muitas vezes tem uma ampliação do engajamento, então do tempo que a pessoa passa consumindo aquele tipo de informação num ciclo de radicalização, né? Que muitas vezes
traz afetos muito extremos, né? Então a pessoa está sempre revoltada, a pessoa está sempre em alerta, sempre a cada semana tem um apocalipse da semana, né? Se você não se engajar nisso, o mundo vai acabar. E a pessoa fica eternamente naquele estado de alerta. Na avaliação do senhor, como que as novas gerações, ou até, enfim, gerações mais antigas, mas as pessoas que lidam com rede social precisam ter algum tipo de precaução para que, no lugar de terem a rede social como uma ferramenta, acabem virando elas mesmas uma ferramenta da rede social? Eu acredito que é preciso que as pessoas debatam sobre a rede social. Por exemplo, a rede social pode ser um instrumento de aproximação de pais com filhos para conversar sobre aquilo que eles se interessam. E aí nós estamos considerando um conceito chamado efeito vacina, que eu falo, que é o seguinte, é conhecer o perigo enquanto você está fortalecido para se proteger. Simplesmente proibir, reprimir, não resolve. E vou dizer mais, algoritmo, nós falamos do algoritmo da mídia social, mas as pesquisas do que dá Ibope, por exemplo, na TV, fazem a TV mostrar aquilo que a massa gosta. Aí você vai ver a música nossa para onde foi parar, vai ver os programas para onde foram parar, porque é o algoritmo disfarçado. É um ciclo vicioso, é um algoritmo disfarçado. A gente segue com essa baita reflexão aqui com o Dr. Wimmer Boturra, mas claro, partindo aqui para o final, só para quem está nos ouvindo, tá? Pela Rede Jovem Pan de Rádio Pânico, daqui a pouco para vocês. Morning Show fica por aqui. Amanhã às 10, estamos juntos de novo. Tchau! Em frente aqui, para quem segue nos acompanhando por imagens, Jess, David. Não, o desespero, eu acho que a gente tem que entender, é de uma geração que quer mudança. Então, do mesmo jeito que a gente tem no Nepal essa busca por mudança, a gente tem nos Estados Unidos com uma geração Z que também fala mais, vai atrás mais de política. Donald Trump, quando a gente estava falando agora, o André mencionou o assassinato de Charles Kirk, ele estava promovendo uma revolução na geração Z. E aqui a gente vê revoluções mais à direita, mais à esquerda, mas o que essa geração quer? Ela está cansada do mainstream, do normal. Então a CLT está começando a ser ignorada para desespero dos trabalhistas, porque eles negam isso, eles querem modificações. E aí, com essas modificações, eles estão usando a internet como voz, e a internet deu um poder para eles de saberem sujeiras que antes eles não sabiam, revoltas que antes eles desconheciam, e é isso que está mudando o mundo. E que bom, né? Mas você está citando muito o Nepal, tudo. Eu quero saber dos jovens que não querem trabalhar nem a pau, doutor. Depois ele fala de mim de piada ruim, meu Deus do céu. Doutor Wimmer, concluindo, por favor. Existe mesmo isso, né? Um estímulo à não produtividade, à acomodação. Existe isso como um oportunismo, né? Mas existe um monte de gente que quer trabalhar também, esse é o fato. E não gostar da CLT não é não querer trabalhar. Isso. É negar este instrumento redutório feito lá no século passado, que tem gente que não gosta, deixa não gostar. Eu lembro que eu comparei no meu livro também, né, quando eu publiquei, dizendo que na época que havia o clamor pelo impeachment do Bolsonaro, dizendo que o Lula e o PT advogavam pelo impeachment do Bolsonaro igual um adolescente em busca do primeiro emprego, temendo encontrar um. Bom, e fique claro, tá errado, doutor? Não tá errado, né? A vida como ela é. 11h58, considerações finais, doutor Wimmer Boturra, por favor. É importante debater esse assunto de mídias sociais, porque ele traz a possibilidade da diversidade, da confrontação, e a censura, a proibição pura e simples não resolve. Então é importante que as pessoas possam debater. Difícil discordar, né, mano? Exatamente. Liberdade e pluralismo é o que nos leva para frente. Uma coisa que eu acho importante é que as pessoas também tenham tempo de elaboração, que muitas vezes a pessoa fica viciada na tela, não tem mais nem aquele momento de esperar o elevador ou de esperar o ônibus, está sempre ali no celular e muitas vezes não descansa a cabeça, não tem tempo de pensar consigo mesmo. Ouvir o próprio silêncio também ajuda. Baita provocação. Agora, a gente vai seguir investigando aqui, porque eu sigo achando mal contado. O próprio Dr. Wimmer falou que talvez a geração Z pode ser a nova massa de manobra de potências estrangeiras, grandes interesses para poder gerar essa mudança toda. A ver também se é o caso. O fato é que está acontecendo, e muito. E a gente vai estar aqui acompanhando sempre no detalhe para vocês aqui no Morning